Eita. Oi, senadora. Finalmente. Desculpa. Tudo bem? Imagina, a gente sabe os problemas de conexão que andam acontecendo. E eu tô no interior, né? Cheguei agora correndo, tava tudo pronto. Não conectava, o hotel não conectava. Olha, te falar, mas deu certo. Estamos aqui, tá tudo bem. Foi até bom eu reiniciar, porque aí a gente não perdeu os 20 minutos, porque o Instagram é bem cruel com esse tempo aí de 1 hora. Então, começamos 1h20. Vamos até 2h20, então, se tudo der certo. Agradeço muito, eu estou muito feliz de tê-la aqui. Faz muito tempo que eu venho conversando com o Vitor da vontade que eu tenho de falar com a senhora sobre todos esses temas. Eu acompanho o seu mandato com muita alegria, assim, de ver uma mulher fazendo tudo que a senhora tem feito. E acho que a gente pode falar bastante dessa questão de mandato feminino, que é raro e é importante. E temos vários outros temas aqui. Então, obrigada. Eu quero agradecer também ao Vitor, a Débora, a Juliana, que me ajudaram a chegar na senhora. E vamos lá. Não sei se quer falar alguma coisa para começar ou... Não, eu estou à sua disposição para o tema que você quiser, para onde a conversa caminhar. Eu estou tranquila aqui. Só vou pedir uma água, por favor. É importante. Bom, a gente já tem algumas perguntas aqui. E eu tenho meu roteirinho, mas o pessoal que está nos assistindo, por favor, vão mandando perguntas. Eu vou tentar ler todas. E as que eu não conseguir ler, eu mando para a senadora e aí ela fica à vontade. Isso. Então, a senadora Soraya Tronic, ela é advogada. É Tronic que fala? Tronic, pode ser. Pode ser. Estou tentando então, tá bom. Senadora aqui. Soraya Tronic, ela é advogada, especialista em direito tributário e direito de família e sucessões. Foi eleita em 2018 pelo PSL em seu primeiro mandato. Também é uma coisa super rara, né? Alguém ascender ao Senado direto, né? Uma mulher empoderada. A senadora ela tem se posicionado de forma conservadora nos costumes e liberal na economia, muito em linha com aquilo que o PSL vem se posicionando e prometendo. E aí, senadora, eu acompanho a senhora muito nas redes sociais e achei muito bacana uma live que a senhora fez há uns 10 dias de prestação de contas. E senti um grande desabafo ali no tom da sua fala. E aí eu queria falar sobre isso, sobre essas dificuldades de uma pessoa que está começando no Senado, as dificuldades, porque todo mundo que está fora vê aquela coisa de verba de gabinete, fala de altos salários, tudo mais, e não vê a dificuldade que existe em liberar recursos, em montar a base, em ter acesso aos eleitores. Então, eu queria que a senhora falasse desse desafio, de um primeiro mandato, de um partido que cresceu muito, muito rápido, então que também o partido não tem essa estrutura dos grandes partidos ainda. Conta pra gente um pouquinho disso antes da gente começar. Olha, é um desafio enorme e eu tenho caminhado bastante pelo... Aqui, ó, gente, é sem copo. Eu tô no interior. Te mando uma dessa depois. Eu quero, assim. Faz questão. Eu quero, sim. Eu tô no interior, tô em Paranaíba hoje. E quanto mais eu ando, mais eu fico sabendo de como tudo isso aconteceu. Eu acabei de sair de um restaurante onde a pessoa falou: oh, que bom te receber aqui, fico feliz. Aqui foi sua casa durante toda a campanha. Isso aqui virou um comitê. Eu fazia campanha para você, fazia campanha para o presidente Jair Bolsonaro, para todo mundo, para todos vocês. Então, assim, onde eu vou, eu encontro pessoas que nunca se envolveram com política, pessoas que também nunca se interessaram e, por incrível que pareça, ele é um empresário, né, de restaurante desse ramo e agora é pré-candidato a vereador. E falou Que assim, legal. eu nunca me envolvi. Eu percebo que as pessoas estão se envolvendo. Elas tomaram coragem ou tomaram consciência, Silvia,
que, que não tem outro jeito. Aqueles lugares existem, aquelas cadeiras existem. Se nós não entrarmos, ela vai ficar naquele círculo dos coronéis das cidades. Toda cidade tem seu coronel, todo estado tem seus coronéis, todo estado tem seus coronéis, que vão dividindo, né, os mandatos. Eles até são opositores, mas eles chegam, impressionante, mas chegam a combinar. Ó, eu vou agora para o governo, depois vai você. Fica aquela troca ali combinada. No palanque se xingam, mas depois se ajeitam por baixo, sabe? Então, eu cada dia aprendo mais. Eu entrei com uma cabeça, assim, bastante... Ainda, daquela pessoa... Não gosto de falar militante. Militante parece que é da esquerda. Mas, né? Eu não sou chegada na palavra militante, mas não está vindo outra para minha cabeça agora. Mas, e depois você vai vendo como é que funciona. E não teve um dia nesse governo que foi um dia assim normal, né? Não existe rotina, não existe nada. E a gente, além de ser tudo novo, tudo muito conturbado. Muito conturbado. E aí, no meu segundo ano de mandato, ainda veio um Covid desse, imagina, né? Algo que para a gente seria surreal. Uma amiga me disse que estava num lugar isolada, tipo numa praia, na casa de praia de uma amiga, mas não pegava internet, logo que começou o Covid, lá no Rio de Janeiro. Quando ela vê, quando eles voltaram de barco, elas viram as pessoas todas, elas viram assim no local que parava, nesse pequeno porto, as pessoas todas de máscara, aquela loucura. Chegaram a pensar que ou estávamos em guerra, ou estavam... Quando desceram... Um ataque nuclear, né? Uma guerra nuclear, elas não entenderam porque elas não participaram dos primeiros dias, ficaram vários dias fora. Então, mas eu ando nas ruas como sempre andei, eu frequento os lugares que eu sempre frequentei, salão de beleza, lugar de comer, lugar de pedir comida. E as pessoas se assustam quando me veem, porque eles não estão acostumados a ver parlamentar na rua. Ou pensavam que eu mudaria o meu jeito, o meu estilo de ser, né? E eu entro, semana passada, eu estava em aldeia. Quando eu entrei numa aldeia, ele falou, mas o que é isso? E entrei assim, sem avisar muito, não. Ó, a senadora tá aqui, vai. Eu gosto de fazer essas visitas meio surpresas, assim, sabe? Então, eu procuro não me estereotipar, sabe? Eu acho que o político está muito mal visto, né? Eles generalizam, como generalizam o próprio STF, né? Então, são membros que envergonham suas classes, mas não podemos generalizar. E eu quero tirar essa imagem, sabe? Tirar e também levar o discurso para o lado da economia, porque ficar discutindo ideologia como estão discutindo tão ferrenhamente, sabe? Já sabemos, tá? Já ganhamos, vamos trabalhar, é hora de monetizar tudo isso, fazer o país crescer, entregar o serviço, né? Mas eu venho dos movimentos de rua, eu ajuizei ações populares na época que eu estava aqui, né? Como advogada, eu conseguia fazer tudo isso e passei esses anos todos no Fora Dilma, em cima de caminhão, mas desde carregar bandeira até visitar o Congresso. Em 2014 eu fui, encontrei, conheci Jair Bolsonaro em 2014 e todas essas figuras que depois viraram assim ícones da direita. Frequentava muito ali o Senado, o senador Magno Malta, sempre gostei do estilo dele, ele sempre ali com o presidente. Então, quando eu fui convidada, me convidaram e disseram assim, olha, não vai ganhar mesmo, a gente não tem recurso, não tem nada, mas vai, porque para o Senado você vai conseguir levar a sua voz. O candidato ao Senado é mais ouvido nas rádios, mais do que os deputados federais, que é uma gama maior. E acabou que eram 12 homens e eu. Eu era a única mulher candidata ao Senado, no meio de grandes coronéis, pessoas que foram
governadores por 2 vezes. Eram os coronéis, os grandes nomes do Mato Grosso do Sul. E eu vejo que quem tem uma visão boa de política, esses dias foi uma pessoa assim já bastante tarimbada, falou, eu disse assim, 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 e ainda me confirmou, eu falei, ia acontecer isso, isso, isso. Ele falou assim, eu consegui enxergar coisas que os outros não enxergavam. Eu falava, não, essa menina não vai. Ele falava, vai porque eu tô vendo. Uhum. Então, estar ao lado de Jair Bolsonaro foi muito importante naquele momento, né? E nós continuamos votando junto com o governo. O PSL é o partido que mais vota com o governo. É o partido que de todos, entendeu? De todos aqueles que se comprometeram, que têm espaços no governo, que não é o nosso caso, votamos junto. E somos poucos. Somos poucos verdadeiramente comprometidos com essa bandeira liberal na economia, sabe? Importantíssima. E aí o Uhum. conservadorismo, enfim. Bom, acho que a senhora abriu espaço para a gente fazer um monte de pergunta aqui e já tem algumas aparecendo. Mas tem uma pessoa, eu perdi aqui o nome, uma pessoa que disse que a senhora não aparecia nas pesquisas mesmo e que aí acabou liderando. E aí tem uma pessoa que pergunta o Francisco Medeiros, o que levou essa nobre advogada a concorrer para o Senado brasileiro? Porque a gente vê realmente essa política dos antigos coronéis, a gente vê a velha política ainda acontecendo. Esse fim de semana, eu fiz até uma live, na verdade não é uma live, foi uma gravação para uma amiga que a gente falava de renovação. E aí eu fiz essa pesquisa e o Senado teve uma renovação de 85% das cadeiras, mas se a gente olha friamente, a grande maioria dessas cadeiras foram ocupadas por políticos, né? Por pessoas que vieram da Câmara ou que já tinham sido senadores no passado ou ainda familiares de políticos. Filho, esposa, tudo mais. Então, pessoas que já pensavam na velha política. E a senhora foi uma das poucas que realmente veio pela primeira vez e pegou uma cadeira no Senado. O que te fez abandonar, não, mas deixar um pouco de lado essa carreira de advogada para vir trabalhar na origem das leis aqui? Olha, primeiro eu quero te parabenizar pela bela análise. As pessoas falam que houve essa renovação de 85%, mas não analisam como você analisou. Na verdade, que não são da política, são absolutamente novos. Primeiro mandato de tudo. São 9 senadores apenas. 9. Esse dado eu não tinha. Somos 9. Não lembro quem era. Eu, Leila, Stevenson Valentim, Marcos Mas até Duval, a Leila, Fábio ela já tinha sido Contarato secretária de Estado, e né? mais 4. Tinha sido secretária. Eu não tinha nunca pisado, a não ser peregrinado como liderança de movimentos de rua, peregrinado nos gabinetes, pedindo. Cada votação importante, para Dilma, eu me deslocava para Brasília. E como advogada, nós sempre tivemos ali um endereço em Brasília para a gente, que a gente sempre trabalhou nos tribunais superiores. E o que me fez, né, a advogada, fazer isso? Primeiro, a revolta e o desespero de que se nada mudasse nesse país, eu já havia morado nos Estados Unidos na minha adolescência, tenho uma irmã que mora lá, e quando eu comecei a enxergar a entrada da esquerda de uma forma assim, eu sempre disse que a esquerda vinha comendo pelas beiradas, ainda mais que eu moro num estado onde a questão indígena um projeto que não é teoria da comunicação, mas é um projeto bastante comunista no sentido de que quanto mais se avança nas terras indígenas e eles não dão as terras para os índios, conforme acontece no assentamento, na reforma agrária, eles não dão o título da terra para o indígena, vira tudo terra da União. Terra na União é um perigo. Terra de fronteira naquela situação é um perigo. Bom, então eu comecei a ver coisas que eu conversava com as pessoas, elas não enxergavam. Eu falava, mas você não está enxergando que acontece isso, está acontecendo. Eu conseguia olhar aquilo e me apavorar, e é de apavorar.
o que vinha acontecendo, que estava programado, até hoje acontece, é de apavorar. É de você falar, gente, se não tiver jeito, se não entrarem pessoas novas, não vai ter jeito. E eu também, no início dos movimentos de rua, nós éramos absolutamente apartidários. E nós tínhamos pavor de políticos. Dizíamos assim, nós sempre ficaremos aqui cobrando como cidadãos, né? Mas eu vi que eu não aguentava, chegou um ponto que eu não aguentava mais cobrar. Porque eles batiam nas nossas costas, tá bom, Soraya, é bacana, tarará, legal, vamos fazer, e nada. Aí eu compreendi que eu precisaria participar. Se nós, como sociedade, não pularmos para o lado de cá do balcão, não vai acontecer. Isso, para mim, é fato. E a renovação foi mínima. Então, foi isso. Além do que, como advogada, na minha atuação, a gente lida com as leis. E aí eu via problemas. Faltava melhorar a lei tal, facilitar nisso, facilitar naquilo. Podia ter uma lei assim. Então, eu falava, nossa, se pudéssemos ter isso aqui, a nossa vida já esse projeto de lei um projeto de lei assim assado resolveria esse problema grave que nós temos. E aí eu comecei a pensar muito nisso. E as pessoas não se dedicam assim. E o que eu achei mais incrível, os operadores do direito, são os advogados, são os juízes, promotores, enfim, procuradores, eles não têm eles não ajudam a elaborar leis, porque nós temos no Senado muitas pessoas formadas em direito, mas que não estão na lida da ponta. Não lidam com processos, não estão nos tribunais, não estão nos fóruns no dia a dia. São pessoas que ficam em outra área. E aí eles não sabem a dificuldade, por exemplo, né, do processo civil, que faz aquela tortura todo mundo com um processo que dura 10, 20 anos, um processinho simples, né? Isso nós sentimos, e isso assim a gente não tem abertura porque o parlamentar não pega com unhas e dentes, porque ele não entende aquilo. Ele não entende a necessidade tão grave daquilo que pra gente é a vida, é o ar. E aí tudo isso culminou, né, nessa sensação de obrigação e de que eu falava, ninguém faz nada, ninguém faz nada. Aí eu percebi que o ninguém não faz nada sou eu. Aquele que está falando ninguém faz nada, ele quer que o outro faça. Mas ele mesmo não faz. Então eu entendi que se eu não fizesse, não ia ter jeito. E eu quero abrir essas portas hoje no PSL, as portas são abertas para as pessoas novas. Lugar que eu nunca teria se não fosse como aconteceu. Então, se você quiser hoje, quem é você? Você não tem um nome de família, de tradição política. Você não tem isso, aquilo, essas características. E toda a eleição, eles já estão todos encaixados. Ali ninguém entra. Quem é novo, quem tem essa outra, né? Não entra. No PSL hoje, que é o maior partido, o partido que mais tem fundo eleitoral, o partido que mais tem horário de TV, de rádio, então é o partido de maior estrutura hoje. Este partido de maior estrutura hoje está aberto para a sociedade e não para os políticos lá. E eu acho isso fantástico, as pessoas deveriam aproveitar a oportunidade, porque muitos da renovação, que foi pouca, na verdade, no meio de 513 e de 81, muita gente até já se corrompeu, tá? Eu sei. Então, já tem gente que entrou no sistema. E tem outros que são fortes, que se juntaram àqueles antigos que são sérios. Porque tem. Sabe? Eu tô convivendo, então eu tô vendo. Eu acho muito importante isso que a senhora está falando. Primeiro que essa distribuição do fundo eleitoral, que ela nem sempre é muito justa, e agora com os financiamentos de campanha proibidos por pessoa jurídica, a pessoa física tem muita dificuldade de contribuir, porque as pessoas não entendem muito política. Aliás, eu acho que esse é o papel do nosso canal, sabe? É trazer a política um pouco mais de forma aberta e trazer os parlamentares como pessoas. Mostrar que a gente pode bater um papo, sabe? E que pode acessar mesmo. A senadora é acessível pela rede social, pelo e-mail do gabinete. O pessoal do gabinete é super aberto. Então, é que eu consegui falar muito facilmente lá.
mas a senhora trouxe uma coisa que eu acho que tem 2 pontos importantes aí. Primeiro, que agora vai ser a segunda eleição da nova, depois da reforma política, né? E a gente tem o PSL que tinha segundos, muito poucos ali de horário na última eleição e conseguiu fazer esse, eu não vou falar estrago, né? Estrago da forma de dizer, e agora é um partido que virou jogo e que vai ter muito espaço nas próximas eleições e que vai poder mostrar essa continuidade. Então, o convite da senadora está aí para que as pessoas participem. Mas o que eu acho muito interessante, e eu te parabenizo, senadora, é pela coragem de encarar esse papel. Porque eu mesma, e eu sempre falo, eu nunca tive essa coragem, porque eu acho que além da coragem da pessoa de ter que ir lá e de deixar de lado os seus afazeres e a sua carreira, de certa forma, que a senhora tem uma carreira estabelecida e forte aí no governo, aí no estado do Mato Grosso do Sul e até em outros estados, tem a questão da família. Eu acho que é uma decisão de família, porque fica todo mundo muito exposto, né? E a senhora também já falou sobre isso, de questões assim, parentes de terceiro grau que pediram auxílio e tiveram isso exposto. Só que assim, o que essas pessoas têm a ver com o fato da senhora ser senadora? Então, é de muita coragem mesmo. E a conexão está um pouco ruim, e por isso eu vou continuar falando, se a senhora não me ouvir, eu repito. A gente tem muitas perguntas aqui, isso estava no meu roteiro já bem mais para frente, mas eu vou trazer porque eu acho que o grande anseio de quem está nos ouvindo, sobre a questão da STF. Eu tinha colocado aqui sobre o Gilmar Mendes e a Lava Toga, porque a senhora já se posicionou sobre isso, mas também tem muitas perguntas aqui sobre o ministro Alexandre de Moraes e sobre a permanência do presidente Davi Alcolumbre no Senado. Então, se a senhora apoia ou não. Eu queria saber da sua posição sobre essas 3 pessoas, vamos dizer, mas um tema só, que é a Lava Toga. A nossa conexão, acho que a conexão da senadora está muito ruim. Vamos ver se ela consegue entrar. Que a conexão consiga, se vocês querem. Voltou, a senhora me ouviu? Eu te ouvi, eu te ouvi. Eu vou tentar, não sei o que fazer para melhorar. Então, te dou a palavra. Tá. Não, vamos do jeito que dá, tá tudo bem. Tá, vamos lá, vamos tentar, que dê tudo certo. Bom, Alexandre de Moraes, na técnica jurídica, processual, no direito, nós não podemos ter aquele que instaura o inquérito, não é o que julga, tá? Não é o que condena. Você não pode fazer, você não pode ser o que investigou, o que ajuizou, o que processou e julgou e condenou e executou. Tudo na mesma pessoa, tudo no mesmo órgão. Por isso existe a polícia, por isso existe o MP ou a pessoa que entra com a ação, e aí existe o juiz, certo? O que aconteceu? Lá no STF, eles colocaram na figura do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre, tudo junto. Então, o judiciário fazendo o trabalho que outros deveriam fazer. E pior, quando um juiz é a vítima, ele se torna suspeito, né? Suspeito, tem suspeição e impedimento no processo civil e no penal também. Então, ele não pode julgar aquela ação que está envolvida a esposa ou qualquer pessoa e vários outros detalhes, mas principalmente que ele foi vítima. Então, ele acabou instaurando um inquérito do qual ele foi vítima. Ele foi vítima? Falaram, né? Ameaçaram de estuprar a filha dele, que sabem hora que ele sai, hora que entra, onde mora, quem é a família. Essas pessoas perseguem mesmo. Ele é uma figura pública. E as pessoas pensam que, assim, como você disse, que a gente não é gente, né? E a gente sente, nós somos pessoas normais, que sentimos, ainda mais, imagina eu que sou
nova na política. Minha família já cansou de abrir assim o WhatsApp e tal e se horrorizar. Ou ser perseguido num órgão. Se eu tenho um problema com uma prefeitura tal, o prefeito não gosta de mim, por acaso eu tenho um parente ali, que é a pessoa, ela é perseguida dentro do trabalho. Já aconteceu isso com umas 4 ou 5 pessoas do meu convívio que, por estarem comigo, estão sofrendo perseguição, tanto do Estado quanto de alguns municípios. E aí você imagina a vergonha que eu fico, sabe? Você imagina a situação que eu fico porque a pessoa não tem culpa, né? E é essa história que você contou aí do auxílio. Falei, minha família é normal, minha família é de empresários. Por que meu familiar não me deve satisfação da sua vida financeira? E é uma grande. Então, se o meu sobrenome está ali com alguém, qual é o problema, né? Então, tem outras famílias tradicionais que também que fizeram uma fraude. E o meu, eu falei, não houve fraude desse parente. É verdade, ele precisa. Outros fizeram fraude com o nome aí de famílias tradicionais e o parlamentar veio e negou, a minha família não faz isso. Não sei se a família dele é inteira rica, qual é o motivo de tanta riqueza, mas todo mundo tem um parente rico, um parente pobre, um parente assim, um parente assado. Nós somos gente normal, pessoas normais. Bom, então, para a técnica jurídica é uma excrescência um ministro ter feito isso, ainda mais a vítima. Então, ele vai fazer vingança, não é justiça, concorda? Ele não vai ter a deusa Temis, que é vendada, para não ver quem está julgando. Ele vai no agressor, em quem está agredindo ele. Então, isso está fora de cogitação no direito. No direito brasileiro, no direito mundial. São premissas, princípios. Então, nesse aspecto, eu acho um absurdo. Acho um absurdo o que fez, né? E aí você queria saber do Gilmar e Davi Alcolumbre, né? Isso. Gilmar Mendes, nós também pedimos o impeachment do ministro Gilmar lá atrás. E foi bastante difícil, nós conseguimos as 27 assinaturas. O processamento de uma CPI não é muito claro e muitos dizem que seria o senador Davi Alcolumbre, presidente da casa, que faria a leitura e daria início. Outros dizem que seria uma atribuição da mesa do Senado, né? E eu mesma disse então cabe várias interpretações. Eu disse para o Davi, você está levando sozinho nas suas costas, porque é da mesa, na minha opinião. Você não tem que abraçar sozinho. E outra, não pode ser uma decisão de um. Para que existe a mesa? Né? Justamente... né? Porque senão vira uma tirania. E aí, eu entendo o que houve. O que houve? Eu entendo o medo do Davi. Medo, digo que é medo mesmo. Por quê? Há uma preocupação. A maioria dos senadores, né, aí tem processos, tem muita coisa aí andando. Só que andando num tempo normal. Processos que eles... Bom... Tem lá, respondem não significa que são culpados. Vai ser culpado se eles forem condenados, depois o trânsito em julgado. Ponto. Então, antes disso, são todos inocentes perante a justiça. E assim é. Então, o Senado deveria estar unido, sabe? Unido de forma institucional. Seja quem for, se eu não gosto do fulano, se eu acho que o Beltrano é corrupto, naquele momento... Todos nós deveríamos, neste momento, todos nós devemos estar abraçados como Senado Federal, porque somos os únicos que podem contra, né, esse tipo de atitude de membros e não do STF como um todo. Então, e foram sim perseguidos. E eu já falei isso em várias entrevistas, mas, senadora, foram. Tem processos que foram arquivados, conforme combinado, não deixa entrar. Sabe por que vai arquivar? Foram processos arquivados, outras pessoas foram rapidamente absolvidos, outros rapidamente, em tempo assim, recorde mundial de um processo de cassação. Foi muito rápido e muito estranho, né? Uma cassação lá de uma senadora que não quis tirar o nome da CPI da Lava Toga.
E Uhum. houve sim uma proposta. Tira o nome que a gente te tira dessa. Não, a pessoa estava firme no propósito e, e passou assim, comeu o pão que o diabo amassou. Sabe, no primeiro mandato, aquilo foi e deram para essa pessoa, vamos supor até, errou. Deram uma sentença de morte para um erro deste tamanho. Se errou, vai pagar pelo erro. Paga. Mas deram uma Uhum. sentença de morte. E aquilo me deixou completamente, sabe, abismada. Eu tenho processos contra parlamentares, contra grandes empresas lá, que eu ajuizei, ações populares, onde eu sofri perseguição. Sim. E eu que não tinha processo contra mim, eu era autora. O processo se virou contra mim, um absurdo. Quando aconteceu, eu achei que fosse aparecer na mídia, né? Na mesma mídia que me queima direto, que eu não pago. Não sei de onde essas pessoas tiram dinheiro para pagar, porque não existe dessa forma. E aí não apareceu. É lógico, porque é um ato, uma aberração jurídica o que fizeram. Aberração. Aberração. Foi perseguição mesmo. E foi logo após eu assinar a CPI. Então, isso Tá. acontece. Então, eu acho que se tivéssemos tido a coragem de empichar eles teriam, de forma justa, tá? Um que merecesse. Uhum. Não pegar aleatório, tá? Nós já teríamos equilibrado essa perseguição e essa ousadia e audácia de entrar na frente, de passar por cima de todos e de tudo. Inclusive, são 81 à mercê de 11. É assim que nós estamos e só nós poderíamos fazer algo contra. Aí Acho o Davi. muito importante isso que a senhora falou, e sem diminuir a importância do STF, porque a democracia brasileira ela está baseada em 3 pilares, né? E maus profissionais existem em qualquer lugar. A nossa conexão de novo ficou ruim. Vamos ver. Tem um pessoal aqui pedindo 2 outros temas Das que estão na nossa instituições, pauta, que é a prisão. eu falo. Acho que Mas o Davi cortou o que a senhora Alcolumbre, falou. ele quer. Vamos ver agora. De novo, com a sua candidatura para a presidência do Senado. Eu penso assim, mesmo que eu não acredito porque vai ter que mudar a Constituição, eu não creio. Mas não sei, tudo é possível. Tudo é possível. Uhum. Nunca duvide. Nunca duvide. E aí, que me disser, que me prometer, que vai ser mais institucional. Que nós vamos. E eu sei a perseguição que o Davi sofre, o peso e a pressão. Sabe? Eu sei. E eu sei que ele gostaria de poder fazer, mas eu sei lá dos problemas pessoais. E não condeno ele. Eu só quero que o Senado Federal tenha uma consciência institucional e de grupo. Eu vou defender cada um dos senadores neste propósito, cegamente, porque somos um ali. É uma instituição. Então, eu quero saber qual será esse candidato que vai fazer isso. E tem alguns aí se levantando nesse sentido. Eu creio que eu ouvi dizer que o Álvaro pode se candidatar. Álvaro parece-me que faria isso, que fala, olha, eu submeterei à mesa, darei será uma situação mais democrática a decisão de CPIs e de impeachment, sabe? Nós precisamos nos levantar de forma correta, justa, né? Dentro da lei, mas precisamos nos levantar. Ótimo. Bom, a gente tem aqui pedidos para 2 outros temas que já estavam na minha pauta. O primeiro deles é prisão após segunda instância, e aí tem até um hashtag, prisão após segunda instância, sim. A senhora quer comentar? Sou a favor. Sou a favor e eu até tenho, como advogada, a gente tem inúmeros casos, né? E durante esse tempo da prisão em segunda instância, quando estava fervente, eu tenho uma amiga, um amigo, cujo irmão estava preso de forma, né, foi uma legítima defesa. E eu acredito na tese dele, de legítima defesa. E eu falei para esse meu amigo, eu falei, olha, você me perdoa, eu vou votar contra.
eu vou votar a favor da prisão em segunda instância, tá? E se me perdoa, o seu irmão, eu vou votar, vai ser em malefício do seu irmão nesse momento, porque ele foi condenado agora, né? E então, vou pedir perdão para ele. E o irmão dele acabou sendo beneficiado agora, tá solto, né? E aí ele olha para mim e fala: olha, eu não tenho culpa, seu irmão é inocente, mas é um outro caso. Mas para quem é culpado, né? Eu entendo assim. O que me deixou bastante triste é que o relatório lá no Senado já estava pronto para ser votado antes da decisão do STF. Semanas e semanas, o STF, lembra que começava a votar, aí votava, aí um ministro decidia, dois, aí a gente ficava fazendo a conta, aí ia para outra semana, suspendia a sessão. Ficou um tempão nesse meio de votação aí. O Senado, né, a relatora, que se não me engano era a própria juíza Selma, ela estava com o relatório pronto para pautar na CCJ. Não pautaram. Aí deixaram o STF decidir para correrem como se, sabe, correrem para cima na outra semana. Vamos correr, vamos decidir. Aquilo já estava sendo pedido, já era objeto de pedido de um número muito bom de senadores para que pautassem antes do STF decidir. Porque em relação, quando há lacuna legal, o STF tem decidido, porque ele não pode se furtar a tomar uma decisão daquilo que é colocado para o seu crivo. Então, havia algo a ser decidido. Então, e por quê? Porque o legislativo não fazia a sua parte. Então, estava tudo pronto, gente. Vocês imaginam a gente ver tudo isso de bastidor, falar e a sua voz não chegar? Sua voz não chegar com todos os meios que nós temos, sabe? Porque a gente vê o jogo de interesses lá dentro. É pesado. Mas Dá eu uma sou... sensação de impotência mesmo naquele lugar onde você deveria ter o poder, né? Exato. A gente tem menos poder do que pensa, do que as outros pensam que tem. Bom, aqui um outro tema que a gente também gostaria de falar e que muita gente está pedindo. Eu queria dizer o seguinte, pessoal, tem muitos elogios aqui para a senadora e no meio dos elogios, senadora, depois fique à vontade para ler todos, tanto gente falando que gostaria de mudar de estado para votar na senhora e tudo mais. Tá gostoso de ler, mas junto aos elogios tem mensagens de ódio que eu não vou ler, não são direcionadas à senadora, são direcionadas a outras pessoas, mas eu acho que aqui não é o clima, tá bom? Então nem escrevam as mensagens de ódio, porque eu não vou ler. Então, vamos lá. PL das fake news, o 2630. A senhora votou contra. E aí eu queria que a senhora explicasse o porquê do contra. Olha só, e eu sou muito vítima de fake news e sou vítima de ataque. Então. Direto. E eu costumo, assim, agradecer aqueles veículos, porque eles me dão visibilidade diariamente, né? Se o presidente Jair Bolsonaro foi vítima de fake news tantas vezes, né? E cresceu, eu parei de levar para o pessoal e eu parei de ler também, Silvia. Eu parei de ler tudo, porque senão eu vou ter uma úlcera e eu não vou tocar. Eu vou, ao invés de trabalhar, eu vou ficar lendo, porque se deixar, eu tenho coisas assim, críticas para ler o dia inteiro. E aí eu parabenizo você porque você quer o debate político de nível alto. Está muito baixo o nível do debate político nas redes sociais, principalmente no Twitter, tá? O Twitter ali para mim, sei lá, é a boca do inferno, porque... Eu deixei de ler, senadora. Eu tô me divertindo mais com o TikTok, me informando onde a gente deve e aproveitando o Instagram. É isso aí, porque não vai nos levar a nada. Uma crítica construtiva, educada. Eu já li muitas e eu agradeço. Aí essas aí, que a minha equipe viu, essa aqui é uma crítica bacana, elaborada. Essa pessoa merece uma satisfação, uma resposta. É uma pessoa que pensa de forma diferente, mas ela veio com, sabe, tem muita gente bacana, inteligente dos dois lados e que compreendem. O que aconteceu? Por mais que eu seja vítima e que eu
esteja já processando alguns, porque não vou processar todo mundo. Cheguei num nível que a coisa ficou tão feia de alguns veículos ou algumas abordagens que ficaram muito pesadas. Me falaram, ó, isso aqui não vai dar, não. E me convenceram, tal. Mas eu falei, olha, não quero nem... Sabe, só de pensar que eu vou ter que ir para audiência já me irrita. Bom, e aí eu disse o seguinte, por quê? Porque nós já temos os meios de nos defender. Não é porque é na rede social que não deixa de ser calúnia, difamação, injúria. Nós já temos esses crimes contra a honra. O caminho normal que eu, Soraya, com qualquer pessoa, a pessoa mais simples do mais alto ou do mais alto cargo, como é o ministro Alexandre de Moraes. Ele foi caluniado, difamado, beleza, ele vai fazer igual a Soraya, igual o Sérgio, a Antônia, a Maria, qualquer um. Ele vai seguir o caminho normal, vai registrar um boletim de ocorrência, vai entrar com uma ação, né? Vai ser ressarcido, ele pode entrar com uma ação civil, uma ação criminal, uma ação de reparação de danos e outra criminal. Ele tem todos esses meios que a justiça já nos deu. Ele é um cidadão comum, ali ele foi ofendido na honra dele, ele não tem que inventar um tribunal próprio. Ali ele está usando aquele tribunal por uma vingança pessoal. E ele não pode fazer isso. Então, aquilo está completamente errado. Completamente. Eu já trabalhei como assessora de juiz e de desembargador muito tempo. Então, eu sei o que é estar ali dentro, julgando, né? Natural, normal. Eu vou pôr aqui só para carregar mais um pouquinho, tá? Só um minuto. Tá bom. Ele não quer utilizar esse meio normal e aí ele utiliza, né? Ele faz isso. Então é extremamente terrível. E aí por isso eu votei contra. A senhora acredita que o PL ele promove uma censura? Olha, eu acho que ele precisa mexer muito. Na verdade, a identificação dessas pessoas não é ruim. Você conseguir identificar, sabe? É necessário, porque imagina, a pessoa ali não é uma terra de ninguém. Não está correto isso, né? Não está correto. O correto é todo mundo ter cara, né? Ainda mais hoje a gente usando máscara, você imagina a situação que fica. Nossa, não está segurando. Eu vou conversando, a gente vai mudando. E A assim gente tem só mais 15 minutinhos, senadora. Então, tá. talvez a senhora vale até tentar segurar, que acho que não vai doer a mão. Tá, mas assim, é isso. Entendeu? Eu penso Entendi. assim. Não sei se eu Bom, respondi. para quem não sabe, o PL das fake news ainda vai passar pela Câmara e depois volta para o Senado, que é a origem dele. Eu acho que passa, viu? Pela Câmara, sim. Não vai morrer lá, não. Né? Felizmente. Precisa ver quais vão ser as alterações, né? E aí depois ainda tem que passar pelo veto ou sanção presidencial. Então ainda tem alguma coisa para um pouco de água para correr aí. O Francisco Medeiros, ele disse aqui, ele declarou que ele é candidato pelo PSL, agora a vereança, se eu não me engano, na Bahia, eu não vou voltar aqui. Mas ele pergunta se a conexão tá ruim, vamos ver se a senadora escuta. Se a senadora é a favor do movimento da restauração da monarquia constitucional parlamentarista, como Dom Luiz de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil. Não sei se a senadora ouviu. Então, eu começo, viu? Agora o final. Pode repetir? Ele pergunta se a senhora é favorável à restauração da... Vamos lá. Se a senhora é favorável à restauração da monarquia parlamentarista. Olha, eu conheço ali o Luiz Felipe, o Dom Bertrand, as pessoas inteligentíssimas. Gosto muito deles, gosto da linha, mas não. Eu prefiro a gente continuar do jeito que está e trocar essas cadeiras. Eu acho que não vai mudar nada. Nós não temos essa cultura mais, não está dentro da gente. Mesmo parlamentarista, sou contra.
Eu já tive aqui, senadora, com o deputado Luiz Felipe Bragança e tenho bastante relacionamento com a família também. E eles mesmos admitem que não é realista essa possibilidade, pelo menos não agora, né? Mas eu acho super importante que exista representantes, inclusive nas casas legislativas, né? Acho Vamos muito legal. lá, que mais que temos? Dom Bertrand poderia vir para a política. Eu acho que ele chegou a Inclusive, ser. eu não sei, mas o Luiz Felipe é ótimo na política, né? E ele tem um livro ótimo também, que eu já recomendei aqui muitas vezes. Vamos ver. A gente tem uma pergunta também do meu parceiro Fernando Marini. Trabalhou comigo, não sei se a senhora sabe, a minha carreira foi toda no agronegócio e eu trabalhava com defensivos agrícolas. E o Mato Grosso do Sul é um estado agrícola e tem muitos problemas com a entrada de produtos contrabandeados por causa da fronteira. E aí o Fernando pergunta se a senhora está acompanhando a legislação de combate aos ilegais no Senado, está na Câmara agora, né? Mas ela deve ir para o Senado. E como é que a senhora vê esse tema no seu estado? Olha, já fizemos, eu presido a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária lá no Senado, e já fizemos audiência pública sobre isso. Aqui dentro do Mato Grosso do Sul, já tivemos também um simpósio com a presença da Polícia Rodoviária Federal, da Secretaria de Fazenda, da Receita Federal. É um problema gravíssimo, porque, além de tudo, cada um que apreende aqui, que as apreensões, eu não sei, eu não estou com o número agora atualizado, eu não sabia dessa pergunta, não tenho esse número atualizado, mas é Veio muito. aqui, né? E aí, o que acontece? Não tem onde guardar e não tem como manipular. Os policiais não são preparados, eles não sabem aquilo, é tóxico. E aí, você apreende carretas e carretas onde que você coloca. E você não tem como vender, não tem como leiloar, não tem como fazer nada. E aí aquilo vira até um gasto, um problema. Se pensar em várias saídas, inclusive assim, o custo daquilo, onde vai a própria pessoa pegar, ela vai pagar como? Olha, a gente tem, eu até, já que se você está me escutando, já que vocês trabalhou, e esse seu colega trabalha com isso, se vocês tiverem ideias para nos dar de como fazer com esses entraves, porque a gente não encontrou uma saída. Toda vez que encontra, a gente barra num outro empecilho, sabe? A gente não tem muito o que fazer, porque é difícil lidar. Não dá para incinerar também. Eu trabalhei 14 anos com isso, senadora, e eu trabalhava pela indústria. Eu trabalhava na entidade que congregava as indústrias e fazia toda essa campanha contra os ilegais. E o Fernando era a pessoa de linha de frente. E a gente tinha um investimento da indústria muito grande, a indústria ia até esses postos de apreensão, esses lugares onde ficavam armazenados esses defensivos, porque realmente eles são tóxicos, eles são ilegais e eles não estão testados para garantir que eles possam ser enviados, que eles sejam utilizados na agricultura, ainda que passassem por leilões, qualquer coisa assim. Então a indústria gastava muito recurso para financiar a incineração. E aí tinha que cuidar do transporte e tudo mais. E é muito difícil, porque quando você olha para isso, quando você pega um paralelo com drogas, por exemplo, o Estado é que banca a incineração dessas drogas. Então, quando você vai para o defensivo, poxa, a indústria que é a mais prejudicada por essa situação, ela ainda vai ter que desembolsar o dinheiro para incinerar. E a verdade é que o Ministério da Agricultura ele teria recursos para fazer essa incineração, sobram recursos na fiscalização do Ministério da Agricultura, e eles não conseguem destinar para incineração. Então, o Fernando está escrito, inclusive, que vai enviar umas das soluções recentes. Então, eu vou aproveitar esse canal e vou mandar para a senhora.
Por favor, vocês entendem mais do que a maioria dos parlamentares desse assunto. A maioria, e inclusive quem apreende também, É, a própria Receita Federal, os a policiais polícia. entendem muito, mas precisamos todos, vocês juntos, nos ajudarem a construir a solução. Vocês É, sabem a solução. e são muitos milhões, e a gente pegou um caso, eu não me lembro, talvez o Fernando possa me ajudar aqui, o Estado, que sem saber o que fazer, os responsáveis que apreenderam enterraram parte desse produto na melhor das intenções, mas se isso tivesse um vazamento, poderia contaminar o solo. É um produto muito delicado e precisa realmente de um tratamento muito específico. Então, Fernando, manda para mim ou manda para a equipe da senadora. Eu já não trabalho mais com esse tema, mas vou ter muito prazer em ajudar, porque é um tema do coração, assim. E é E outra, fora o importante, que né? passa, o que não é apreendido. Quanto? Quem que consegue mensurar o que passou? A gente não faz ideia Os das nossos pessoas. cálculos, senadora, era que 25% dos defensivos usados no Brasil eram ilegais. Isso em 2015, tá? Foi a última vez que a gente fez essa conta. Eu não sei te dizer se aumentou ou diminuiu, mas ainda que tenha diminuído, é muita coisa. Pois é, aí vai caber. Por que que compram de fora? Porque aqui é muito caro. Por que que é muito caro? Por conta do custo Brasil, né? O imposto, também as empresas, todas essas multinacionais que vêm para cá, tal, para investir aqui, eles sempre têm problemas que eles não têm em outro país, em outros países, que é a questão trabalhista. Rápido você forma um passivo trabalhista, é complicado demais. Então, mesmo assim, mesmo revendo nós precisamos facilitar e flexibilizar, não a ponto de acabar com direitos fundamentais de trabalhadores, jamais. Tá? Tem uma parte que é, como fala, né, imexível, mas questões que podem ser flexibilizadas, poderíamos, porque nós não temos, ele não dá para, não é atrativo. Então, eles são concorrentes desiguais, né? Então, Eu acho é que o caso do governo pensar muito nisso e nós estamos cutucando também nesse sentido. Não é os competitivo. defensivos eles têm milhares de desafios no Brasil. Eu vou aproveitar e dizer que depois da pandemia eu vou tomar um café com a senhora e te conto em detalhes. Mas essa questão do mais caro não é bem assim. A gente já fez uma comparação. A verdade tem muitos ilegais também no Paraguai. Então, quando se compara o preço do legal no Brasil com o ilegal no Paraguai. Se comparar o legal com o legal, Não, aí não vai é dar. Não, quase a mesma coisa. Então, a gente tem que buscar a legalidade acima de tudo e melhorar as condições mesmo. não me leva. Convidada, você está convidada até para ir para cá falar sobre isso. A gente pode fazer uma outra audiência pública, onde vocês vão passar para a gente esses estudos, para a gente entender, para conseguir chegar num denominador comum na legislação. Ficarei muito Convidada, tá? feliz e honrada em fazer isso. Você e o seu amigo, como que chama? O Fernando, ele é o maior Fernando, tá especialista no Brasil em convidado. contrabando, no combate ao contrabando e à falsificação de defensivos. Fernando está convidadíssimo. Pedi para a Carol Muito bacana. já entrar em contato com vocês, que a Carol é a minha chefe do Legislativo. Legal. Bom, o seu pessoal aí tem o meu contato, a gente vai falando. Senadora, eu acho que os nossos temas, ainda que tenha muita gente perguntando de novo sobre o STF, sobre as fake news, quem quiser, a live vai ficar salva, dá para assistir de novo, talvez tenha entrado depois. Eu quero de novo dizer que tem muitos elogios aqui. O Francisco, que foi quem perguntou da monarquia, ele esclareceu aqui que os príncipes herdeiros não podem participar de partidos políticos. Eu não sei se é por uma questão da monarquia ou dos partidos políticos, mas o fato é, o Dom Felipe está lá e representa a monarquia na Câmara. E aí tem muitos outros elogios, inclusive dizendo que a senhora é linda. Felipe é do PSL. Ele não pode... É do PSL, né? Então, eu quero agradecer muito. O Felipe é do PSL. O Luiz Felipe já esteve aqui, a gente tem uma live salva também no nosso canal, muito boa, que teve muita audiência. E eu quero dizer
Então, que a nossa live, ela fica no Instagram, no IGTV, ela sobe para o canal da Think Brasil no final do dia, no YouTube, e a rede da senadora é super aberta. Eu quero dizer que eu tive muita abertura para conversar e convido todos que tiverem essas questões a procurarem os seus parlamentares, não só a senadora, porque eles estão a nosso serviço e querem falar. Senadora, muito obrigada. Eu queria te dar os nossos últimos 2, 3 minutos aí. E fica aqui meu agradecimento. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço pela oportunidade de conhecer vocês. Assim, conversar, né? É tão diferente. E desse espaço, né? Me colocando aí para os seus seguidores me conhecerem melhor. E principalmente, eu acho que eu já disse isso, mas eu dizia que eu seria a voz das ruas no Senado. Então, é por isso que a gente tem esse propósito dessa abertura muito grande. E quando nós podemos viver, quando nós pudermos novamente ter uma vida normal, o meu gabinete é bastante frequentado por pessoas, lideranças de movimento de rua. É lógico que eu não consigo atender todo mundo, mas quem eu posso, eu levo para conhecer como é que funciona, levo para assistir sessão dentro do plenário, do Salão Azul. Na medida do possível, a gente consegue encaixar, justamente porque eu quero que as pessoas tenham essa abertura. Ali a Câmara é a casa do povo, o Senado é a casa dos estados, mas é a casa do povo também. Para mim e por isso que eu gosto de dar a oportunidade de conhecer, de abrir, de contar bastidores. Infelizmente eu não posso contar muitos bastidores. Eu achei que eu pudesse mais. Mas sim, eu estou escrevendo um livro nos bastidores aí da Sétima República. A conexão ficou ruim de novo. Eu vou agradecer a senadora porque a gente tem 50 segundos só. E tem um pessoal aqui pedindo para eu fazer live com candidatos. Eu adoraria, mas eu não posso fazer live com candidatos. Silvia, me escuta? Oi, senadora, agora sim, nós temos 40 segundos. Um abraço, um grande beijo. Contem comigo e me ajudem a ajudar. Quem tiver expertise em algo e entende que ali há uma lacuna, pode contar com o nosso gabinete, porque a gente escuta e vamos legislar o que precisa, né, de legislação. Todas as ideias a gente abraça. Grande abraço, Silvia. Adorei. Muito obrigada. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Fernando, tá convidado também. Depois eu vou ler. Que legal. Tchau, tchau.